Deus é bom, Deus é fiel. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Podeis sentar, irmãos. Em outras versões diz assim: e voltou a ver. Queridos, ao ler esse relato bíblico, eu me deparei com uma pergunta que não quer calar. Se Bartimeu não fosse um deficiente visual, teria ele a mesma disposição, a mesma decisão em querer ir até Jesus? Você já se questionou porque você serve a Cristo? O que te motiva a você estar no templo 3, 4 vezes na semana? Por que você serve a Jesus? Tem gente que serve a Jesus porque tem medo do inferno. Nós precisamos organizar esse conceito de inferno. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno não foi criado para mim nem para você. Onde está escrito isso? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Observe que não foi projeto de Deus criar inferno. Como está escrito lá? Criou Deus os céus e a terra. Não está escrito lá: criou Deus os céus, a terra, vírgula, o inferno, e como a Igreja Católica ensina, o purgatório. O inferno foi uma providência de Deus posteriormente. Para quem e por quê? Para o diabo e os seus anjos. Onde está escrito isso? Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que quando Jesus retornar com a sua igreja, para reinar aqui nessa terra por 1000 anos, a antiga serpente, o dragão e os demônios serão presos
em um abismo. Agora, o que nós precisamos ter bom senso é: o inferno não foi feito para mim, mas se eu imitar as obras do diabo, meu destino será lá também. Mas nós precisamos organizar esse conceito. Eu não posso servir a Cristo com medo do inferno, porque o inferno não foi feito para mim. Tem gente que serve a Cristo por causa da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz: se nós cumprirmos todos os seus requisitos, nós seremos bem-sucedidos aqui na terra. Seremos pessoas ricas, prósperas. Aliás, um dia desses aqui em Feira de Santana, houve um pregador que ministrava e as pessoas recebiam dentes de ouro. Se lembra disso? Ninguém se lembra disso, né? Havia um pregador aqui em Feira de Santana, ele ministrava e as pessoas lotavam as igrejas onde ele ia, porque dizia que recebiam dentes de ouro. A teologia da prosperidade ensina que Deus, ele se interessa mais pelo meu dinheiro do que a mim. Deus se interessa mais pelos meus bens do que a mim. Deus, ele está mais interessado no que eu possuo do que eu sou. Então tem muita gente que serve a Deus por isso, porque vai ser beneficiado por ele. Eu quero te mostrar que Bartimeu, ele não só foi em busca de Cristo para receber uma bênção, ele foi para permanecer com Cristo. E olha o que a Bíblia começa dizendo: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó. A Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó, e depois a Bíblia diz que ele saiu de Jericó. Como se explica isso? Os estudiosos dizem que nesse tempo de Jesus havia duas cidades com o nome de Jericó. A antiga Jericó, a qual o povo de Israel conquistou sob a liderança de Josué, e a nova Jericó construída por Herodes. Logo, quando alguém sai de uma Jericó, entra em outra Jericó. Quem sai da antiga entra na nova Jericó. Quem sai da nova entra na antiga Jericó. Porque ambos estavam de frente uma com a outra. Então Jesus entra em uma dessas duas Jericó, e estava lá um cego. Só que existe um problema. Quando Israel conquistou Jericó, a Bíblia diz que Josué, no seu livro, capítulo 6, versículo 26, ele lançou uma palavra de maldição. Maldito todo aquele que reedificar esta cidade. A sua sentença será a morte do seu filho primogênito e a morte do seu filho mais novo. Havia uma sentença de morte sobre Jericó. Havia um império de maldição sobre aquele lugar. 500 anos depois, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, a Bíblia diz que um homem chamado Hiel reconstruiu Jericó e teve como pena de morte o seu filho primogênito e o seu filho mais novo. Agora Bartimeu não tem só um problema só, ele tem dois. Ele é deficiente e ele habita em um lugar onde impera a maldição. Ele agora tem que enfrentar dois problemas: a deficiência visual e a sentença de morte que existe sobre aquela cidade, sobre aquele lugar. Talvez eu esteja aqui e alguém esteja falando assim: irmão Sandro, isso tem tudo a ver comigo, porque na empresa onde trabalho, na empresa onde sou dono, eu não consigo prosperar, porque o antigo dono, dizem que ele fez uma oferenda lá, e que ninguém consegue prosperar sobre aquele lugar. Alguém aqui pode me dizer assim: Sandro, isso tem tudo a ver comigo, porque existe uma maldição hereditária na minha família. Quando
os nossos parentes chegam aos 50 anos, adoecem e morrem. Sandro, isso tem tudo a ver comigo, porque o meu ministério não pega voo. Onde eu prego, as pessoas gostam, as pessoas me valorizam, mas meu ministério não funciona. Parece que existe uma maldição sobre o meu ministério. Sandro, isso tem tudo a ver comigo, porque na última igreja onde eu congreguei e saí para vir congregar nessa igreja, o meu pastor me lançou uma palavra de maldição, e de lá para cá eu não consigo sair do zero. Mas eu gosto disso. A Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó. Onde Jesus entra, Ele converte a maldição em bênção. Onde Jesus entra, Ele transforma a guerra em paz. Onde Jesus entra, Ele converte a tristeza em alegria. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele entrou em Jericó. Agora, olha que coisa interessante. Jesus, ele não precisou tirar Bartimeu de Jericó para curar ele em outro lugar, já que o lugar está sob maldição. Então eu vou tirar ele dessa cidade e levar para outra para curá-lo. Ele curou no lugar onde a maldição imperava. Deus vai te dar vitória no lugar onde a maldição impera. Deus vai te abençoar onde a maldição foi lançada. Deus vai te levantar, te honrar onde te lançaram palavras negativas. Escute, Deus não precisou tirar Daniel da cova de leões para livrá-lo da morte. Deus livrou ali dentro mesmo. Deus não precisou tirar os 3 hebreus da fornalha ardente para livrá-los da morte. Deus livrou dentro do fogo mesmo. Deus não precisou tirar José do Egito para honrá-lo. Deus honrou no Egito mesmo. Deus vai te honrar lá. É lá. É no lugar da maldição que Ele vai dizer: eu vou te honrar, eu vou te levantar. Por quê? Pô, não faz sentido Deus precisar te levar para um lugar bom para Ele te abençoar. É no lugar ruim, é no lugar onde tem tristeza, é no lugar onde tem maldição que Ele vai dizer: eu te honro porque estou contigo. Glória a Deus. Amém. Eu me recordo quando eu tinha entre 18, 20 anos de idade, eu já pregava o Evangelho. Onde eu pregava era uma bênção. Onde eu ia as pessoas gostavam. Onde eu ia alguém ministrava para mim: olha, Deus manda te dizer, tu tem futuro, prepara tuas malas, porque Deus vai te levar para vários lugares para pregar o Evangelho. Mas aonde eu congregava, meu ministério não funcionava. Incrível. Para onde eu ia, fora do templo, onde eu congregava, tudo dava certo para mim. Mas no lugar onde eu congregava, o meu ministério era amarrado. Até que um dia, um certo pregador chegou lá, e eu estava sentado, nunca vi na minha vida, e ele olhou para mim e disse: ei, homem, Deus manda te dizer, e eu acabei de ver, Deus te dava um presente, uma caixa, sabe, uma caixa muito forrada. Deus te deu um presente muito lindo, mas você não desfruta dele. E eu vi que o presente estava acorrentado dos 4 lados. Você recebia o presente, mas não podia desfrutar porque estava acorrentado. Mas Deus me enviou essa noite para te dizer que Ele está quebrando essas correntes, e você vai desfrutar desse presente que Ele te deu. Olha, eu quero transferir essa mesma palavra para você. Deus está quebrando correntes.
Deus está desfazendo laços, só para você desfrutar do melhor dele nessa terra. Salmo 124, verso 7, diz assim: a nossa alma escapou, como o pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Você é livre, você é livre, você é livre. Olha o que a Bíblia diz. Depois foram para Jericó. Entrou em Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, e Bartimeu, eu gosto disso, Bartimeu. Bartimeu aqui não é o nome do deficiente. A palavra bar, no aramaico, significa filho. Timeu é um nome próprio, é o nome do seu pai. O que a Bíblia está dizendo é que ele era filho de Timeu. A Bíblia não descreve, não descreveu, não dá indícios como era o nome desse deficiente, mas nos dá certeza que esse deficiente tinha uma família. Só que ele tem um pai, tem uma mãe, certamente tinha irmãos, só que no momento ele se encontra no meio de uma multidão, à beira do caminho. Cadê sua família? Você já parou para analisar que às vezes Deus cria essa circunstância com a gente? Temos um pai, temos uma mãe, temos uma família, um marido, uma esposa, um filho, e às vezes nos encontramos no meio de uma multidão, à beira do caminho. Por que é que Deus cria essa circunstância? Por que é que Deus criou essa circunstância para Bartimeu? Primeiro, Deus estava lhe dando a oportunidade dele criar, dele escrever a sua própria história, sem a intervenção de sua família. O que Deus está dizendo para Bartimeu é: está na hora de você andar com os seus próprios pés, homem. Está na hora de você tomar suas próprias decisões e fazer as suas próprias escolhas. Está na hora de você sair da barra da saia da mãe. É mais ou menos assim: ou você fica em casa com painho e mainha e continua cego, ou você enfrenta a multidão à beira do caminho e busca o seu milagre. Você decide. Tem hora que nós temos que sair do aconchego da família e tomarmos uma decisão. Quando não é o filho que quer sair de casa, meu irmão, é o pai que não quer deixar o filho sair. Eu me recordo que os meus 2 irmãos serviram o exército. Quando chegou a minha vez, meu pai disse: você não vai não. Mas os meus 2 irmãos foram: mas você não vai não, eu já vi a experiência como é, você não vai não. Quando não é o filho que quer sair, tem pai que não quer deixar. Está na hora de você escrever a sua própria história. Está na hora de você pegar a caneta e dizer: ô painho, ô mainha, licença aqui, deixa eu escrever minha história. É isso que eu quero ser, é isso que quero conquistar, é isso onde quero chegar. É isso que Deus está dizendo para Bartimeu: escreva a sua história. Segundo, por que é que Deus cria essa circunstância para Bartimeu? Porque Deus quer que ele aprenda a depender somente dele. Se lembra de Jesus quando estava lá na cruz? Deus meu, por que me desamparastes? Parou para analisar que ele não falou: ô mainha, porque ele não chamou por Maria? Porque ele não chamou pelos seus discípulos? Ele gritou porque quem poderia lhe socorrê-lo? Deus meu, Deus meu. Deus quer que nós tenhamos essa dependência dele. É por isso que às vezes ele cria essa circunstância, nos deixa sozinho no meio de uma multidão, à beira do caminho. Para quê? Para dependermos dele. Nessa hora não tem painho, não tem mainha, só tem Deus. É por isso que o salmista diz assim, Salmo 23, verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Creia nisso. Creia nisso. Seja autor da sua própria história. Olha o que a Bíblia diz. E ouvindo que era Jesus. Quem ouviu? Bartimeu. Olha que coisa incrível, ele ouviu. Ele só ouviu porque alguém falou. Irmãos, precisamos falar de Jesus. Sabe por que existe muito suicídio? Sabe por que existe muitas brigas? Sabe por que existe muita confusão nesse mundo? Porque se fala sobre futebol, fala sobre filmes, fala sobre TikTok, fala sobre Kawaii, fala sobre séries, mas não fala sobre Jesus. Se fala sobre vários assuntos, mas não se fala sobre Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, alguém falou. A Bíblia diz assim, Romanos 10, 14, como ouvirão se não há quem pregue? Como alguém pode ouvir se não tem quem fale? Um dia desses eu peguei o coletivo e estava uma zoada lá dentro do coletivo. Tinha uma menina, um adolescente, com uma caneta Bic na mão, querendo furar a mãe dentro do ônibus. Eu entrei e disse, o que é que está acontecendo? Uma menina aí que quer furar a mãe. Ô menina, vem cá, senta aqui junto de mim, não vai furar ninguém não. Não, mas ela não me entende, ela não me... Não, mas não vai furar ninguém não, senta aqui, vamos conversar. Como é teu nome? Meu nome é Sandro e o teu? Vamos conversar, solta essa caneta. Tu quer furar tua mãe com uma caneta, com a pessoa que te colocou no mundo? Jesus te ama. Solta essa caneta. E a gente conversou dentro do ônibus, falando de Jesus. Eu falei, olha, meu ponto seria aquele ali, eu ia descer aquele, mas tu mora onde? Lá no Feira 10, pronto, eu vou até a tua casa. Vai para minha casa, vou, a gente vai conversar um pouquinho lá sobre Jesus ainda. Cheguei lá, conversei sobre Jesus. Aí ela começou a chorar. Ela disse, você não conhece nem minha história. E você está dizendo que Jesus me ama. Eu falei, então me conta a tua história. Ela disse, olha, pelo que eu faço, eu nem sei se Deus perdoa os meus pecados. Eu falei, o que é que tu faz na vida, menina? Ela disse, eu sou assim, os homens ligam para mim, me pagam, e eu faço programa. Eu disse, tem quantos anos, menina? 15 anos. 15 aninhos e tu já faz tudo isso? Faço. Eu não sei se Deus me perdoa. Eu disse, pensa em um Deus que gosta de perdoar a gente. Deus não perdoa animal, Deus não perdoa Satanás, mas gosta de perdoar a gente. Eu falei, olha, hoje não, que hoje não tem culto, vou para casa, mas domingo eu venho aqui te buscar. Vem mesmo? Venho. Fiz amizade com a mãe gostou. Ô Sandro, que bom. Levei para a igreja, aceitou Jesus. Eu ficava levando para a igreja e levando para casa, levando para a igreja. Aí teve um dia que ela disse, Sandro, olha, não dá para ficar aqui. O teu mundo é bom, é perfeito, mas eu não consigo viver nele. E ela desviou. Mas alguém precisa falar de Jesus. O que eu acho interessante é que Bartimeu, ele não se limitou diante de sua deficiência. Ele disse assim, olha, eu sou cego, mas eu não sou surdo, eu posso ouvir falar de Jesus. Eu sou cego, mas eu não sou aleijado, eu posso ir onde Jesus está.
Eu sou cego, mas eu não sou mudo, eu posso gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não focou na sua deficiência, ele olhou para ele e disse assim: eu devo ter alguma virtude, eu devo servir para alguma outra coisa, eu posso fazer outra coisa além de enxergar. Você já parou e já identificou isso em você? Bom, eu tenho essa deficiência, mas eu também tenho essa virtude. Eu não sei cantar na igreja, mas eu sei pregar. Bom, eu não sei pregar nem cantar, mas eu sei tocar. Me dá um instrumento para você ver. Bom, eu não sei cantar, nem tocar, nem pregar, mas me coloca ali na portaria, me coloca ali para ser um recepcionista. Eu sou carismático, eu consigo conquistar as pessoas. Você tem alguma virtude? O problema é que as pessoas fazem de sua deficiência um ponto final. Tem gente que diz assim: bom, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Irmãos, eu pregava em um lugar onde eu tinha muita intimidade com as pessoas, e nesse ambiente tinha uma menina que ela era muito sincera. O que ela tinha para dizer, ela dizia mesmo na lata, mas aquilo não me ofendia, porque era o jeito dela. E acima de tudo era minha amiga. E um certo dia, pregando nessa congregação, eu inventei de, na conclusão da ministração, cantar. E eu não sou cantor. E de repente, no meio do louvor, eu desafinei, saí da nota. O tocador estava lá certinho na sequência, mas eu saí. E para voltar para a nota, eu não consegui. Foi aquela vergonha. Para não continuar a vergonha, eu devolvi o microfone. Quando terminou o culto, a menina se aproximou diante de mim e fez assim: faz isso não. Pelo bem do cristianismo. Pregando dá para a gente te ouvir, pregando dá para a gente te entender onde tu quer chegar, mas cantando, não faz isso não. Incomoda os nossos ouvidos. Aquilo não me machucou não, aquilo não me deixou para baixo. Eu entendi, é uma deficiência que eu tenho, mas eu não posso fazer dessa deficiência um ponto final. Quando Deus disse assim para Moisés: Moisés, vai lá, diz a Faraó que mande libertar o meu povo. Moisés argumentou com Deus e disse assim: Deus, eu não tenho boa dicção, a minha oratória não é uma das melhores, eu não sei me comunicar bem. Agora eu vou te dar um conselho. Arão, meu irmão, é bom de lábia, é bom. Por que o Senhor não usa ele? Eu gosto da resposta de Deus: mas quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Até a tua deficiência foi o próprio Deus quem fez. Para quê? Para você depender dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: despertes o dom que há em ti. Irmãos, eu preciso concluir, porque o pastor disse que tenha, eu acho que um ensaio com os jovens, não é isso? Teríamos aqui mais alguns tópicos, mas eu vou ser fiel ao horário. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a conquistarmos os nossos milagres. Amém. Vamos orar? Você pode ficar em pé para nós encerrarmos? Senhor Deus e Pai que está no céu, a tua palavra foi pregada, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, por cada vida, Senhor, que parou para ouvi-la.
Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por cada vida aqui. Nessa manhã eu quero abençoar cada um deles, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Cobre-os com o teu sangue. Livra-os do mal. Dá vitória em tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser